Bom, gente, bom dia. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre as enzimas, né? A importância das enzimas para o nosso metabolismo. Então, antes da gente falar de enzimas propriamente dito, é fundamental que a gente compreenda um pouco o que é o metabolismo. Tá? O metabolismo se refere ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem na célula ou em organismo, em que diversos sistemas multienzimáticos atuam simultaneamente. Então, é fundamental a importância das enzimas nas reações do metabolismo. As reações do metabolismo compreendem dois tipos básicos de reação. Reações de catabolismo, que são reações de degradação, onde moléculas complexas serão degradadas, formando moléculas simples. Em toda reação de catabolismo, ocorre a liberação de energia. Já nas reações de anabolismo, se referem às reações de síntese, onde moléculas simples irão formar moléculas complexas. E para que isso ocorra, há necessidade de um aporte de energia, de absorção de energia, para que essa reação ocorra. Então, de maneira geral, eu tenho reações de catabolismo, que são reações de degradação, onde ocorre a liberação de energia, e reações de anabolismo, que são reações de síntese, onde ocorre a absorção de energia. Entretanto, todas as reações de metabolismo, de maneira geral, né, elas obedecem às leis da termodinâmica, né? Que as leis da termodinâmica, vocês vão aprender em física, elas regem as transformações, né, de energia, falam sobre as transformações de energia do universo como um todo. Então, a primeira lei da termodinâmica é a lei ela fala do princípio da conservação de energia. Ela diz que a energia pode ser transformada e transferida, mas ela não pode ser criada ou destruída. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, onde eu tenho um guepardo se alimentando, tá? A energia contida na matéria orgânica aqui desse animal, ela vai ser transferida para esse guepardo no momento da alimentação dele. Entretanto, nessa segunda imagem aqui, ela mostra o seguinte, que em todo o processo de transferência de energia, tá, sempre ocorre perda de energia. Então, essa energia que o guepardo vai absorver no momento que ele está se alimentando, essa energia vai ser fundamental para as reações do seu metabolismo, mas ele não vai incorporar toda essa energia. No processo de transferência de energia, parte dessa energia é perdida nas reações de metabolismo. E a principal forma de perda de energia é na forma de calor, tá? E com isso, a gente fala um pouco, a gente já entra automaticamente na segunda lei da termodinâmica, que ela fala que a desordem do universo sempre tende a aumentar. Essa desordem, né, ela é caracterizada como sendo a entropia. Então, toda transferência ou transformação de energia aumenta a entropia do universo. Entropia é a desordem do universo, é a variação, tá, do quantitativo de moléculas que estão presentes no universo. Então, a entropia sempre tende a aumentar. Então, por exemplo, nessa mesma imagem, onde a gente vê o guepardo se alimentando, durante esse processo, ele está liberando calor para o ambiente, então ele está alterando a quantidade de calor naquele ambiente, liberando gás carbônico e água, absorvendo o oxigênio, ou seja, ele também está alterando a variação desses gases no ambiente. Então, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, elas são fundamentais para a gente compreender um pouco da energia no metabolismo. Então, a energia, ela não é criada nem destruída, tá? Ela é transferida, modificada, e toda transferência de energia, ela aumenta a entropia, a desordem do universo, onde eu tenho
perda de energia, né, variações da quantidade de diferentes moléculas. Essa energia livre, tá? Ela é quantificada, né? Ela é chamada de energia livre de Gibbs, que é a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante uma reação a temperatura e pressão constantes. Então, toda reação ela vai ocorrer dependendo dessa quantidade de energia livre, ou seja, essa energia é capaz de realizar trabalho. Tá? E essa energia, ela pode ser quantificada, né? E essa variação da energia livre, chamada de ΔG. E ela diz o seguinte: quando a reação ela libera energia, tá? Essa reação libera energia, a variação da energia livre de Gibbs, ela tem um sinal negativo. Então, o ΔG é menor do que zero. E se a reação libera energia, ela é uma reação exergônica, está liberando energia para o ambiente. Já quando a reação absorve energia, ela é uma reação endergônica. E esse ΔG, então, ele passa a ter um sinal positivo, ou seja, ele é maior que zero. Já já vocês vão entender por que a gente está falando dessa energia livre, tá? Mas é importante vocês entenderem que essa energia livre é energia capaz de realizar trabalho. E se a reação libera energia para o ambiente, ou seja, reações de catabolismo, lembra que a gente acabou de ver, são reações exergônicas, o ΔG é negativo. E quando a reação absorve energia do ambiente, uma reação endergônica, essa variação de energia, esse ΔG, passa a ter um sinal positivo. Ora, nas reações de liberação de energia, nessas reações exergônicas, são reações espontâneas. Por quê? Porque a quantidade de energia livre presente nos reagentes é maior do que a quantidade de energia livre presente nos produtos. Então, quando eu tenho essa reação, reagente e formação do produto, ocorre perda de energia, uma reação exergônica, né? E aí eu tenho uma variação de energia negativa, um ΔG negativo. Essas reações são reações espontâneas. Reações espontâneas significa que ela tem energia suficiente para acontecer, né, de forma independente. Já quando a reação é endergônica, a energia livre do produto ela é maior do que a energia livre presente nos reagentes. Então, para que haja a formação dos produtos, é necessário a entrada de energia no sistema. Então, uma reação endergônica é uma reação que não é espontânea. Eu preciso de um aporte de energia para que ela aconteça, tá ok? Pois bem, então, uma reação química espontânea, ela vai acontecer sem a necessidade de um aporte externo de energia, né? Uma reação exergônica não precisa da entrada de energia, mas ela pode ocorrer muito devagar, que até vai se tornar imperceptível. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a sacarose e colocar numa solução de água, essa sacarose, essa reação, né, é uma reação espontânea e essa reação vai gerar glicose e frutose. É uma reação de catabolismo. Eu vou quebrar, eu vou hidrolisar aqui a sacarose. Mas essa reação, dessa forma como eu coloquei aqui, ela pode acontecer por anos, porque isso vai acontecer de forma muito lenta. Entretanto, se essa solução de sacarose for colocada na presença de uma enzima, e no caso a enzima aqui é a sacarase, essa reação vai acontecer de forma muito mais rápida, tá? Então, aqui a gente já vê a importância das enzimas, né, de acelerar
essas reações químicas. Então, aqui no caso, a sacarose ela vai ser hidrolisada com o auxílio da enzima sacarase. E a gente vai ver, né, que a maioria das enzimas tem a terminação ase e o prefixo da enzima se refere ao prefixo do substrato, ou seja, aquela substância onde a enzima vai atuar. Tá ok? A gente vai ver isso com calma. Então, aqui essa imagem à direita se refere à imagem real, né, a forma tridimensional da enzima sacarase. Bom, então, o que são enzimas? Tá? Então, enzimas são macromoléculas que atuam como catalisadores, ou seja, elas aceleram as reações químicas sem serem consumidas. Então, naquela reação ali em que eu tenho a sacarase hidrolisando a sacarose, após a formação de frutose e glicose, após a reação, aquela sacarase está livre para pegar outras moléculas de sacarose. Ela não é consumida, tá? A grande parte das enzimas é de natureza proteica, ou seja, elas são proteínas, tá? Mas eu também tenho enzimas formadas por RNA, tá? Que são as chamadas ribozimas. Elas são moléculas catalíticas de RNA, tá? Porém, na aula de hoje, a gente vai focar nas enzimas proteicas, tá ok? As enzimas que são proteínas. Então, aqui essa imagem mostra exatamente do que a gente vem falando. Tá vindo o caminho da reação. Com a enzima, o caminho é fácil. Sem a enzima, o caminho é mais difícil. Então, qual a importância das enzimas, tá? As enzimas, elas reduzem, elas diminuem essa barreira de energia de ativação. Como assim, Débora? A energia livre de ativação ou energia de ativação é um investimento inicial de energia para começar a reação. Então, voltando aqui ao nosso exemplo da reação da sacarose, quebrando, formando glicose e frutose, essa sacarose, mesmo em presença da sacarase, tá? Antes da enzima atuar, há necessidade de um aporte inicial de energia, de um investimento inicial de energia, para que essa molécula de sacarose ela consiga ser quebrada pela enzima sacarase. Então, aqui, nessa imagem, nesse gráfico, ele mostra o seguinte, eu tenho aqui essa reação, reagentes A e B mais C e D, formando os produtos AC e BD. O que acontece? Eu tenho aqui os reagentes, beleza? O início da reação, para que a reação ocorra, eu preciso que esses reagentes absorvam uma quantidade de energia, tá? Para que as ligações das suas moléculas, elas se tornem instáveis e essa molécula possa ser rompida. Esse momento, tá, em que os reagentes absorvem essa quantidade de energia inicial, ele é chamado de estado de transição. É um estado em que a molécula fica, onde as ligações podem ser rompidas, tá certo? E aí, depois desse estado de transição, né, essas ligações podem ser rompidas e podem ser refeitas, formando os produtos. Então, o que vai acontecer? Qual é o papel da enzima? A enzima ela vai diminuir essa energia de ativação, essa energia necessária. Então, voltando, energia de ativação é uma quantidade de energia inicial que os reagentes precisam absorver para que eles alcancem um estado de transição. E quando esses reagentes alcançam um estado de transição, as ligações nessas moléculas, elas podem ser rompidas e serem refeitas. Então, aqui nessa imagem, a gente observa, né, a linha preta do gráfico
é o curso da reação sem a enzima. Então, eu tenho aqui uma quantidade de energia de ativação necessária, que os reagentes vão absorver essa energia, e aí, depois que alcançaram o estado de transição, eu tenho a formação dos produtos. Já em presença da enzima, olha o que acontece. Elas reduzem essa energia de ativação. Essa energia inicial necessária para que ocorra a reação, ela é reduzida, tá certo? E a reação ocorre com maior rapidez. Então, uma enzima, ela catalisa a reação a partir da diminuição da barreira de energia de ativação, permitindo que as moléculas reagentes absorvam energia suficiente para atingir o estado de transição, mesmo em temperatura moderada. Por que ele diz mesmo em temperatura moderada? Porque a gente sabe que quanto maior a temperatura, né, maior vai ser a agitação das moléculas. Então, mais rápido, os reagentes alcançam esse estado de transição. Tá? Mas se a gente pensar nas nossas reações de metabolismo, a nossa temperatura corporal ela não pode variar muito. Ela está lá em torno dos 37 graus. Então, as enzimas, elas permitem que as reações ocorram, tá? E essa energia de ativação necessária, né, para começar a reação, ela é reduzida. Então, dessa forma, a reação ocorre mais rapidamente, tá ok? Então, tá aqui a energia de ativação sem a enzima e a energia de ativação com a enzima. Bom, as enzimas, elas têm uma alta especificidade com o seu substrato. Então, o substrato é o reagente sobre o qual a enzima vai agir, tá? Então, o reagente, ele é chamado de substrato. E a enzima vai se ligar ao seu substrato ou aos seus substratos, dependendo da reação, formando um complexo enzima-substrato, tá certo? Só que essa ligação do substrato com a enzima não ocorre em qualquer local. Ela ocorre num local específico da enzima, que é chamado de sítio ativo. Então, aqui nessa imagem eu tenho a enzima em azul e o sítio ativo, que é uma região restrita, formada por poucos aminoácidos, tá certo? Obviamente, estamos falando de enzimas proteicas, tá? E quando eu tenho a ligação do substrato nesse sítio ativo, eu tenho a formação do complexo enzima-substrato. Então, essa especificidade da enzima, ela se dá exatamente pela forma tridimensional, tá certo? Ali do sítio ativo da enzima com o substrato. Então, eu tenho uma especificidade muito grande. Então, por exemplo, a sacarase é uma enzima que vai agir sobre a sacarose. A lipase é uma enzima que vai agir sobre o lipídio, a amilase sobre o amido, e assim por diante. Antigamente, né, os pesquisadores eles até falavam um sistema de chave-fechadura, né? Então, a ligação entre a enzima, o sítio ativo da enzima e o substrato é uma reação de chave-fechadura, onde eu tenho a forma do substrato e do sítio ativo eles se complementam, tá? Porém, esse substrato, esse sítio ativo especificamente, não é uma estrutura rígida, em que eu tenho, encaixou ali o substrato, é uma reação perfeita. Não, conforme o substrato vai se ligando ao sítio ativo, mas aquele sítio ativo vai se ajustando, né, àquele substrato. Então, é o que a gente chama atualmente de ajuste induzido. Então, as interações do substrato com o sítio ativo vão provocar mudanças na forma da enzima, aumentando a capacidade dela de realizar aquela reação. Tá? É o que a gente chama de ajuste induzido. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho a enzima aqui em cinza e o sítio ativo, e aqui em verde o substrato.
Então, repara que o sítio ativo não é perfeitamente complementar ao substrato. Então, à medida que o substrato se liga nessa enzima, onde eu tenho a formação do complexo enzima-substrato, tá? A enzima vai alterar ligeiramente a sua forma, né? Se ajustando ali, e aí vai catalisar a reação, formando os produtos, e logo depois o produto é liberado. E aí a enzima está livre, com seu sítio ativo livre, para pegar um novo substrato. Como a gente disse lá no início, né, as enzimas não são consumidas. Catalisou a reação, a enzima está livre para se ligar a um novo substrato, tá ok? Então, o que acontece, o Campbell fala até sobre um aperto de mão, né? Conforme, né, você encosta a mão numa outra pessoa para dar um aperto de mão, mas a interação ali, ela vai aumentando conforme a ligação vai aumentando conforme a interação, né, do substrato com a enzima. Então, aqui, né, a catálise, né, ocorre no sítio ativo da enzima. Então, aqui, no primeiro momento, eu tenho substratos que vão se ligar exatamente no sítio ativo da enzima, formando aquele complexo enzima-substrato. Essa ligação do substrato com o sítio ativo da enzima são interações fracas, né? Porque depois da formação dos produtos, esses produtos vão ser liberados ali daquele sítio ativo. Então, eu tenho a interação, a formação do complexo enzima-substrato, tá? Os substratos são convertidos em produtos, eu tenho a formação do produto, a catálise da reação, a liberação daquele produto, e a enzima fica com seu sítio ativo livre para pegar novos substratos. Então, esse ciclo aqui, ele é tão rápido que certas enzimas, elas podem catalisar, né, a reação de até 1000 moléculas de substrato por segundo, dependendo da enzima, tá? Então, essas reações são muito rápidas, tá? E a enzima, ela não é consumida. Acabou a reação, ela está livre para pegar um outro substrato. Então, por isso, né, que a concentração das enzimas, a concentração ideal, né, das enzimas no nosso organismo, ela é fundamental, porque qualquer alteração nessa quantidade de enzimas, na concentração de enzimas, o metabolismo vai ser fortemente alterado. Algumas coisas importantes para a gente pensar em relação a isso. Quanto mais moléculas de substrato estiverem disponíveis, com mais frequência esses substratos vão encontrar o sítio ativo das enzimas, né? Então, quanto mais substrato eu coloco, mais ligação enzima-substrato eu tenho, maior a velocidade da minha reação. Entretanto, isso não é infinito, né? Eu não posso ir adicionando quantidade de substratos mais, e achar que a reação vai sempre aumentar a sua velocidade. Por quê? Porque vai chegar um momento que os sítioativos de todas as enzimas vão estar ocupados com o substrato. Então, para aquela enzima pegar um novo substrato, ela só vai conseguir fazer isso quando ela liberar o produto, né? Então, se eu tenho ali todos os sítioativos das enzimas ocupados com o substrato, a gente diz que aquela população de enzimas, que aquela enzima ela está saturada, ela não é capaz mais de se ligar a um substrato, né? Aquela população de enzimas. E aí, quando uma população de enzimas está saturada, a única forma de eu aumentar a formação do produto, de eu aumentar a taxa de reação, é adicionando mais enzima, tá? Então, várias vezes no nosso organismo, o nosso corpo, ele sintetiza mais enzima para aumentar a taxa de formação do produto, tá certo? Então, conforme eu aumento a quantidade de substrato, eu aumento a velocidade de formação, eu aumento a formação dos produtos. Entretanto, vai chegar um momento que todos os sítioativos da minha população de enzimas, eles vão estar ocupados, a minha enzima vai estar saturada.
E aí, para ela continuar formando produtos, eu preciso adicionar mais enzima, ok? Então, isso é importante da gente entender. As enzimas, elas sofrem influência das condições locais, né? A atividade enzimática, ela sofre efeitos em relação às condições ambientais. Então, dois fatores fundamentais para a eficiência das enzimas é a temperatura e o pH, né? Entretanto, as enzimas também podem ser afetadas por compostos químicos, né, que vão atingir as enzimas especificamente. Então, por exemplo, em relação à temperatura, se eu tenho um gráfico que mede a velocidade de reação da enzima em função da temperatura. Então, por exemplo, as nossas enzimas, né, elas têm um ponto ótimo de atuação em cerca de 37 graus, que é a nossa temperatura corporal, tá? É a temperatura corporal humana. Então, eu tenho a velocidade de reação, ela vai aumentando, chegou no ponto ótimo, na temperatura ótima. Eu digo que é o ponto ótimo da reação. Aqui eu tenho a maior velocidade de reação, porque a reação está acontecendo na temperatura ótima daquela enzima. E aí, acima daquela temperatura, a velocidade de reação começa a diminuir. Por quê? Vocês viram, né, que as proteínas, né, e aqui a gente está falando de enzimas proteicas, elas podem desnaturar, elas sofrem desnaturação. Temperaturas muito altas, elas vão alterar as ligações químicas e as proteínas vão perder a sua forma e elas vão perder a sua função. E acontece isso com as enzimas. Temperaturas acima da temperatura ótima daquela enzima vão provocar desnaturação enzimática e a velocidade da reação vai diminuir até chegar a zero, tá? Mas é aquilo que eu estou falando. Cada enzima tem a sua temperatura ótima, né? O seu ponto ótimo de reação em relação à temperatura. Se eu estou tratando de enzimas humanas, o ponto ótimo vai ser sempre em 37 graus, cerca de 37 graus. Mas, por exemplo, se eu estiver tratando de bactérias termofílicas, né, aquelas bactérias que vivem em fontes termais, o ponto ótimo de atuação das enzimas dessas bactérias, é em torno de 77 graus Celsius. Então, nessa temperatura, todas as nossas enzimas já desnaturaram, porém, é o ponto ótimo de ação das enzimas dessas bactérias. Então, a temperatura ótima vai depender do organismo, né? Do tipo daquela enzima, de que organismo essa enzima pertence. Então, se a gente está falando de enzimas humanas, elas vão sempre ter um ponto ótimo a 37 graus. Em relação ao pH, a mesma coisa. As enzimas, elas são específicas para atuar em determinados tipos de pH. Ao longo do nosso trato digestório, por exemplo, a gente tem compartimentos, né, órgãos que têm diferentes tipos de pH. Então, na boca, a gente tem um pH neutro, no estômago, por exemplo, o pH é ácido, no intestino, o pH é básico. Então, as enzimas que vão atuar nesses diferentes pontos do nosso trato digestório são enzimas que têm a sua velocidade ótima de reação em determinados tipos de pH. Então, por exemplo, o pH ótimo das enzimas que atuam no estômago é em torno de 2. Por quê? O estômago, ele é um órgão tipicamente ácido, né? Tem um meio ácido ali para que ocorra as reações enzimáticas. Então, se eu pegar uma enzima do estômago e colocar num pH básico ou um pH neutro, essa enzima não vai atuar, ela não vai catalisar a reação, tá certo? Então, o comportamento é semelhante ao comportamento da curva quando a gente está
tratando de temperatura. Então, à medida que o pH aumenta, aqui nesse caso, a velocidade de reação aumenta. Chegou no pH ótimo, eu tenho a velocidade ótima de reação dessa enzima. Acima desse pH, a velocidade de reação vai diminuir exatamente porque a enzima vai desnaturar, ela vai sofrer alterações com o pH. Entretanto, se eu falo da tripsina, por exemplo, que é uma enzima que atua no intestino a gente tem um pH básico, um pH em torno de 8. Então, a tripsina, que é uma enzima do estômago, perdão, do intestino, ela tem o seu pH ótimo em torno de 8. Enquanto a pepsina, que é a enzima do estômago, ela tem o seu pH ótimo em torno de 2. Então, cada enzima ela vai ter o seu pH ótimo de atuação, tá certo? Então, enquanto no nosso organismo as enzimas que atuam no nosso metabolismo, elas têm essa temperatura ótima, em torno de 37 graus, em relação ao pH, a gente tem uma diversidade de enzimas. Elas podem atuar em diferentes tipos de pH, dependendo da enzima, tá ok? Então, a carinha do gráfico vai ser sempre essa, tá? Uma curva onde eu tenho um ponto ótimo de ação e depois a atividade enzimática decai, tanto para a temperatura quanto para o pH. As enzimas, elas podem ter ajuda de moléculas que são chamadas de cofatores. Então, o que são cofatores? São moléculas não proteicas que auxiliam a atividade catalítica das enzimas. Então, são moléculas que vão se ligar ali nas enzimas, auxiliando as enzimas nessa atividade catalítica. Esses cofatores eles podem estar ligados à enzima de modo permanente ou podem se ligar de maneira fraca, reversível, tá? E esses cofatores, eles podem ser, essas moléculas, né? Podem ser inorgânicos ou orgânicos. Quando esses cofatores são inorgânicos, eles são chamados de coenzimas. Então, aqui, ó, que eu coloquei entre parênteses, cofatores, na verdade, são coenzimas. Então, aqui nessa imagem, tá? A gente observa, a gente tem vários íons metálicos que atuam como cofatores inorgânicos, como ferro, zinco, cobre, tá? Então, por exemplo, aqui na cadeia respiratória, né, na cadeia de transporte de elétrons, que ocorre lá na mitocôndria, esse complexo citocromo, ele contém enzimas, tá? que possuem o ferro e o enxofre como cofatores. Então, sem a presença desses elementos, desses cofatores, a reação é prejudicada, tá certo? Então, na cadeia respiratória, né, no complexo de citocromos, a gente tem várias enzimas que possuem, né, enzimas que a gente chama enzimas ferro-enxofre, né, que possuem esses íons como cofatores ali, auxiliando na atividade catalítica das enzimas. Assim como a gente tem, né, quando o cofator ele é orgânico, uma molécula orgânica, ele é chamado de coenzima. Então, por exemplo, muitas vitaminas, elas atuam como coenzimas, ou então elas são, muitas vitaminas, elas podem ser matérias-primas para coenzimas. Então, a gente tem uma coenzima famosa, que é a coenzima A, que ela também atua na respiração celular, tá? A coenzima A, ela é derivada da vitamina B, tá? E a coenzima A é fundamental para que ocorra o ciclo de Krebs, para que ocorra a entrada do acetil, tá? No ciclo de Krebs, que é uma etapa da respiração celular. Então, a molécula de acetil, né, ao entrar na mitocôndria, ela precisa da associação dessa coenzima, e ela se transforma em acetilcoenzima A, para que essa molécula participe do ciclo de Krebs, que é um ciclo de reações fundamental para a nossa respiração celular, tá? Então, as coenzimas,
né, são cofatores orgânicos, que na maioria das vezes são vitaminas, ou as vitaminas, elas fazem parte, são matérias-primas, né, dessas coenzimas. Tá? Então, cofatores inorgânicos ou orgânicos são moléculas não proteicas que vão auxiliar na atividade catalítica das enzimas. Bom, existe também, as enzimas, elas podem ser inibidas, tá? Existem inibidores enzimáticos. E esses inibidores enzimáticos, eles podem ser irreversíveis ou reversíveis. Inibidores irreversíveis, tá? É quando um inibidor se liga permanentemente à enzima por ligações covalentes. Então, uma ligação covalente é uma ligação forte, tá? E muitos venenos são inibidores enzimáticos irreversíveis, como cianeto, DDT, mercúrio, entre outros. Então, eu tenho aqui uma molécula enzimática, né? Eu tenho aqui um inibidor, ele se liga exatamente no sítio ativo da enzima, tá? Impedindo que o substrato da enzima se ligue, e é uma ligação irreversível, ou seja, ele não vai se ligar mais, não vai se desligar mais, a não ser sob condições muito específicas. Então, coloquei aqui como exemplo, né, o cianeto, que ele é um gás, tá, tóxico, tá, que ele bloqueia, ele se liga ao complexo lá de citocromo na cadeia respiratória, e ele vai provocar asfixia, tá? Exatamente, por bloquear a respiração celular. E muitas plantas, né, elas contêm cianeto. Então, aqui, como por exemplo, a mandioca, ela contém cianeto, você tem variedades de mandioca, a mandioca brava, ela contém uma quantidade maior de cianeto, então é fundamental que esse alimento seja bem cozido, né? A ingestão desse alimento cru, às vezes até mesmo a manipulação, né? E a inalação desse gás cianeto, ele vai provocar um mal-estar, vômitos, náuseas, né, podendo levar à intoxicação se for consumido em grandes quantidades. Tá? Algumas sementes também, por exemplo, semente de maçã, obviamente em grandes quantidades, ela contém cianeto, e em grandes quantidades também pode ser capaz de provocar um envenenamento. Tá? Então, ele é um inibidor enzimático irreversível. Ele vai se ligar no sítio ativo da enzima, impedindo a ligação dela com o seu substrato, tá? E bloqueando ali aquela enzima, inibindo completamente a sua atuação. E a gente tem inibidores enzimáticos reversíveis, quando ele se liga à enzima por ligações fracas, né, ligações de hidrogênio, por exemplo. Então, esses inibidores reversíveis, eles podem ser de dois tipos, tá? Eles podem ser classificados como inibidores competitivos. Inibidores competitivos, eles se parecem, eles se assemelham com o substrato e eles vão competir pelo sítio ativo, diminuindo a produtividade da enzima e impedindo que outros substratos se liguem a ela. Então, eu tenho aqui uma inibição competitiva. Eu tenho aqui o substrato, aqui é uma ligação normal, né? O substrato se ligando no sítio ativo da enzima. Uma inibição competitiva, olha a carinha do substrato. E aí eu tenho um inibidor que ele está imitando essa parte aqui, ó, do substrato. Então, ele se liga no sítio ativo da enzima, né, e ele prejudica a ação dessa enzima, impedindo que outros substratos se liguem a ela. E eu tenho também inibidores não competitivos, né? Só um detalhe aqui, ele é chamado de competitivo porque ele compete com o substrato pelo sítio ativo. Então, como ele é parecido com o substrato, ele vai competir com ele ali de quem vai se ligar primeiro naquele sítio ativo. Já os não competitivos, eles vão se ligar em outro local da enzima, né, fora do sítio ativo.
Mas a ligação desse inibidor em outro ponto da enzima vai alterar a forma da enzima. E aí vai fazer com que o sítio ativo dessa enzima perca eficiência. Então, vai reduzir a atividade catalítica da enzima. Mas repara o seguinte, independente do tipo de inibidor, competitivo ou não competitivo, a atividade da enzima vai ser reduzida. Entretanto, um inibidor competitivo, ele está competindo com o substrato pelo sítio ativo da enzima, ele impede que o substrato se ligue nessa enzima, porque ele está ligado exatamente no sítio ativo. Já o inibidor não competitivo, ele não impede que o substrato se ligue na enzima, porque o inibidor competitivo, ele se ligou em outro ponto da enzima, tá? Mas mesmo ligado em outro ponto, essa ligação é suficiente para alterar o sítio ativo da enzima e alterar a atividade catalítica dessa enzima, tá ok? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, tá? Eu tenho aqui em roxo a taxa de reação em relação à concentração de substrato de uma enzima normal. Então, aqui ela atinge, né, a saturação, ela ficou saturada aqui. Eu posso aumentar a quantidade de substrato indefinidamente, que aqui eu cheguei no máximo da minha velocidade, né? Aquilo que eu falei, só acrescentando mais enzima. Se eu coloco um inibidor competitivo, ele vai diminuir o progresso da reação, porque ele vai se ligar no sítio ativo da enzima, né, impedindo que o substrato se ligue. Então, a velocidade da reação ela vai ser diminuída, tá? Mas a reação vai conseguir chegar numa velocidade, na sua velocidade máxima. O inibidor competitivo, como ele está se ligando no sítio ativo da enzima, ele diminui a quantidade de enzimas que estão ali disponíveis para se ligar ao substrato, tá? Ah, e se eu tiver uma quantidade de inibidor maior do que o substrato, né, vai ter uma competição grande ali de quem vai conseguir se ligar primeiro, tá? Vai prejudicar a velocidade de reação, mas a enzima vai atingir a sua velocidade máxima conforme eu aumento a quantidade de substrato. Só eu colocar mais substrato que a enzima vai conseguir atingir a sua velocidade máxima de reação. Entretanto, se eu colocar um inibidor não competitivo, o inibidor não competitivo, ele se liga em outro ponto da enzima. Então, ele não impede que a enzima se ligue com o substrato, ele deixa a enzima se ligar ao substrato, mas ele diminui o número de enzimas funcionais, porque ao se ligar num outro ponto da enzima, o sítio catalítico da enzima ele não atua de forma perfeita, né? Diminui a atividade catalítica. Então, como o inibidor não competitivo, ele não impede a ligação enzima-substrato, né? Ele só reduz o número de moléculas de enzimas funcionais, eu posso aumentar a quantidade de substrato quanto eu quiser, que a velocidade da minha reação nunca vai chegar ao máximo. Por quê? Porque o inibidor não está impedindo a ligação com o substrato, ela está ocorrendo. O que está acontecendo é que essa ligação está alterando a enzima e ela não está realizando a reação conforme deveria. Então, eu posso aumentar a quantidade de substrato, que a minha velocidade de reação não aumenta. Vai chegar um ponto que ela vai saturar e eu posso aumentar a quantidade de substrato quanto eu quiser, que essa velocidade não vai aumentar mais, tá? Então, ela nunca vai atingir a velocidade máxima de reação, porque o problema não está na ligação com o substrato, e sim na funcionalidade da enzima. Tudo bem? Então, as enzimas elas podem ser inibidas por inibidores irreversíveis, né? Muitos venenos, toxinas são inibidores irreversíveis, eles se ligam de forma covalente na enzima, e muitos inibidores são reversíveis, tá? E eles podem ser competitivos quando se ligam no sítio ativo da enzima, competindo com o substrato por aquele sítio ativo, e eles podem ser também
não competitivos. Eles vão se ligar em um outro ponto da molécula enzimática, tá? Não vão impedir a ligação da enzima com o substrato, mas, de qualquer maneira, a presença do inibidor não competitivo vai alterar a atividade daquela enzima, reduzir a atividade dela. Beleza? Bom, só para a gente fechar, falando um pouco de enzimas, né, e doenças, você tem uma infinidade de doenças metabólicas causadas pela ausência, né, de determinadas enzimas, pela uma quantidade alterada de determinadas enzimas. Então, por exemplo, doenças muito comuns, né, causadas pela falta de enzimas, por exemplo, a PKU, que é a fenilcetonúria, que ela é causada pela ausência da enzima que metaboliza o aminoácido fenilalanina. Então, a ausência da enzima que metaboliza a fenilalanina, ela vai provocar uma série de alterações no indivíduo, né, caracterizando a fenilcetonúria. Então, você tem os alimentos, né, as embalagens, se você prestar atenção no rótulo, aqui um exemplo do rótulo da Coca-Cola Zero, eles têm escrito lá, contém fonte de fenilalanina, contém fenilalanina, e é importante que isso esteja na embalagem, tá certo? Assim como doenças lisossômicas, existem diversas doenças lisossômicas. Então, o lisossomo é aquela organela cheia de enzimas, né? E aí o que acontece? Se eu tenho uma degradação lisossômica normal, tá? Eu tenho formação de pequenos produtos que se difundem, né? Que saem ali do lisossomo após a reação. Porém, se eu tenho uma deficiência enzimática, se eu tenho ausência de enzimas lisossômicas ou algumas delas, o que acontece? Eu acabo por acumular uma série de produtos que não são metabolizados no interior do lisossomo. E isso vai provocar diversas alterações na célula e vai afetar o indivíduo como um todo, tá? Então, você tem, né, logo quando um neném nasce, o teste do pezinho é um teste que vai identificar, tá? A ausência dessas enzimas, tá? Então, você tem, hoje em dia, você tem até um teste mais moderno, acho que mais de 30 doenças são possíveis de ser identificadas com o teste do pezinho. A fenilcetonúria e várias doenças lisossômicas são uma delas, né? Fazem parte dessas doenças que são identificadas no teste do pezinho. É claro que esse é um primeiro rastreio, né? E aí, caso dê positivo, outros exames são necessários para que você identifique especificamente qual é o problema daquele indivíduo, tá? Então, alterações nas enzimas, elas vão provocar alterações no metabolismo como um todo, dada a importância das enzimas para o nosso metabolismo. São elas que catalisam todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, né? Imagina, as reações ocorrem numa velocidade muito grande, sem a presença dessas enzimas, reduzindo a energia de ativação, acelerando essas reações, as reações não seriam possíveis. Beleza? Bom, então era isso, a aula de enzimas é bem curtinha. Obrigada.